O dólar americano se destaca como um titã na economia global. É a principal moeda de reserva, mantida por bancos centrais em todo o mundo. O comércio internacional muitas vezes depende do dólar para transações. Seu valor pode influenciar mercados e políticas econômicas. Mas como o dólar atingiu esse nível de domínio? A resposta está em uma combinação de eventos históricos, políticas econômicas e o legado do Acordo de Bretton Woods. A jornada do dólar para a proeminência global é uma história fascinante. É uma história de inovação, reviravolta e o poder duradouro da cooperação internacional. Ao entender o contexto histórico, podemos compreender melhor o papel atual do dólar e seu futuro potencial em um mundo em constante mudança. Este ensaio irá mergulhar na história do dólar, com foco no papel fundamental do Acordo de Bretton Woods e seu impacto duradouro no sistema financeiro global. Após a Guerra Revolucionária Americana, os Estados Unidos recém-formados enfrentaram a difícil tarefa de estabelecer seu próprio sistema monetário. Antes da independência, as colônias dependiam de uma mistura de moedas estrangeiras, incluindo o dólar espanhol. A Lei da Moeda de 1792 marcou um momento crucial na história americana. Estabeleceu oficialmente o dólar como a moeda nacional, criou a Casa da Moeda dos Zerrunos e definiu o padrão para um sistema decimal baseado no dólar e suas frações. O dólar inicial era lastreado em um padrão bimetálico, significando que estava ligado tanto ao ouro quanto à prata. Este sistema, no entanto, se mostrou difícil de gerenciar, e os EUA eventualmente adotaram o padrão ouro no final do século XIX. Durante esses primeiros anos, a influência do dólar permaneceu em grande parte confinada às fronteiras americanas. As principais economias do mundo, incluindo Grã-Bretanha, França e Alemanha, continuaram a depender de suas próprias moedas para o comércio internacional e finanças. O final do século XIX e início do século XX testemunharam uma mudança drástica no equilíbrio de poder global, com novas forças emergindo no cenário mundial. Os Estados Unidos, impulsionados pela industrialização e expansão para o Oeste, estavam rapidamente emergindo como uma potência econômica, com suas cidades crescendo e suas indústrias florescendo. A Primeira Guerra Mundial acelerou ainda mais essa tendência, destacando a capacidade industrial e militar dos EUA. As nações europeias, sobrecarregadas por dívidas de guerra e economias devastadas, recorreram aos EUA para assistência financeira, buscando empréstimos e investimentos. O dólar, respaldado pelas vastas reservas de ouro do país, tornou-se cada vez mais atraente para investidores estrangeiros em busca de estabilidade e segurança, consolidando sua posição no mercado global. Na década de 1920, os yuan dos EUA haviam se tornado o maior credor mundial, com Wall Street no centro das finanças internacionais. A crescente importância do dólar se refletia em seu uso crescente em transações internacionais, facilitando o comércio global. No entanto, esse período de prosperidade não ocorreu sem falhas, pois a economia estava se tornando cada vez mais dependente de especulações arriscadas. A especulação e o crédito excessivo, particularmente no mercado de ações dos EUA, criaram uma bolha insustentável, que muitos ignoraram até ser tarde demais. O estouro dessa bolha em 1929 desencadeou a Grande Depressão, mergulhando o mundo em uma década de turbulência econômica e sofrimento generalizado. Seção 4. Agitação global. O crash de 1929 e suas consequências. O crash do mercado de ações de 1929 enviou ondas de choque pela economia global. Bancos faliram, empresas fecharam e o desemprego disparou, levando milhões ao desespero. A Grande Depressão que se seguiu expôs a fragilidade do sistema financeiro internacional, revelando falhas profundas. Os países recorreram a políticas protecionistas, aumentando as tarifas e desvalorizando suas moedas, tentando desesperadamente salvar suas economias.
Em uma tentativa desesperada de proteger suas próprias economias, muitas nações adotaram medidas drásticas. Essa abordagem egoísta, tipo salve-se quem puder, só serviu para aprofundar a crise, prejudicando o comércio internacional e prolongando a crise global, criando um ciclo vicioso de declínio econômico. As ruas desertas e os mercados silenciosos tornaram-se símbolos da desesperança da época. A experiência da década de 1930 destacou a necessidade de maior cooperação internacional e de uma abordagem mais unificada, e uma ordem financeira mais estável, que pudesse resistir a futuras crises. A Segunda Guerra Mundial, que eclodiu em 1939, reforçou ainda mais esse imperativo, mostrando a interconexão das nações. À medida que o conflito se intensificava, os líderes das nações aliadas começaram a lançar as bases para um sistema pós-guerra que evitaria a repetição do caos econômico que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, buscando uma paz duradoura. Os líderes mundiais se reuniram para criar um novo sistema financeiro global, que evitaria a repetição do caos econômico que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Sua visão tomaria forma na pequena cidade de Bretton Woods, New Hampshire, no verão de 1944, estabelecendo as bases para a economia moderna. Seção 5. Remodelagem do mundo. A Aurora de Bretton Woods. Em julho de 1944, delegados de 44 nações se reuniram no histórico Mount Washington Hotel, em Bretton Woods, New Hampshire. Seu objetivo era ambicioso: criar um novo sistema monetário internacional que promovesse a estabilidade econômica global e evitasse a repetição das políticas desastrosas que agravaram a Grande Depressão. O Acordo de Bretton Woods, a pedra angular dessa nova ordem econômica, estabeleceu um sistema de taxas de câmbio fixas, atreladas ao dólar americano, que por sua vez era diretamente conversível em ouro, a um preço fixo, criando uma base sólida para a economia mundial. Esse padrão dólar-ouro visava fornecer uma estrutura estável para o comércio internacional e investimentos, facilitando o crescimento econômico. Ao atrelar suas moedas ao dólar, outros países poderiam se beneficiar da estabilidade da economia dos économias e de suas vastas reservas de ouro, promovendo a confiança mútua. O Acordo de Bretton Woods também levou à criação de duas instituições internacionais importantes: o Fundo Monetário Internacional, FMI, que visava monitorar a estabilidade financeira global, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais tarde conhecido como Banco Mundial, que focava na reconstrução das nações devastadas pela guerra e no desenvolvimento econômico. Seção 6. O padrão ouro, um sistema baseado na confiança. O sistema de Bretton Woods se baseava em $1 lastreado em ouro. O governo dos países prometeu resgatar dólares mantidos por governos estrangeiros por ouro, a uma taxa fixa de $35 por onça. Essa conversibilidade inspirou confiança no dólar, pois fornecia um elo tangível com um ativo universalmente valorizado. Outros países poderiam então atrelar suas moedas ao dólar com a garantia de que suas taxas de câmbio permaneceriam estáveis. Este sistema estimulou o comércio internacional, reduzindo o risco cambial. As empresas poderiam se envolver em transações internacionais com maior segurança, sabendo que seus lucros não seriam corroídos por flutuações cambiais. O sistema de taxas de câmbio fixas também incentivou o investimento, pois os investidores podiam movimentar seus capitais entre fronteiras, sem medo de desvalorizações repentinas. Seção 7. Pilares da estabilidade. O FMI e o Banco Mundial. O Acordo de Bretton Woods também estabeleceu duas instituições que desempenhariam papéis cruciais na manutenção da estabilidade da nova ordem financeira global: o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento,
mais tarde conhecido como Banco Mundial. O objetivo primordial do FMI era fornecer empréstimos de curto prazo a países que enfrentavam dificuldades no balanço de pagamentos. Esses empréstimos se destinavam a ajudar os países a evitar recorrer a desvalorizações cambiais desestabilizadoras. O Banco Mundial, por outro lado, se concentrou em fornecer empréstimos de longo prazo para projetos de reconstrução e desenvolvimento, particularmente na Europa devastada pela guerra e em países em desenvolvimento. Juntos, o FMI e o Banco Mundial visavam promover o crescimento econômico e a estabilidade, fomentando a cooperação internacional e fornecendo assistência financeira quando necessário. Brooks Data.